O capítulo 6, ou, abre aspas, a linguagem alterada, a palavra da possuída, fecha aspas, gira em torno dos fenômenos demonológicos do século XVIII, sobretudo em Loudun, onde freiras ursulinas foram supostamente possuídas. Contudo, antes de falarmos da possessão, é preciso falar de um conceito chamado, abre aspas, antropologia e psicanálise, fecha aspas. Nele, estuda-se a forma de pensar de uma sociedade, ou do indivíduo, através da análise de documentos antigos, sejam eles escritos ou não. Tendo acesso ao processo do exorcismo de Loudun, Michel foi capaz de entender toda a filosofia de uma sociedade um tanto polvorosa. O autor fez uma ponte entre os dois temas, quando afirmou que o historiador, ao realizar a crítica documental, diagnosticava o erro ou embuste nos documentos históricos, esse erro sendo a ficção. No que se trata da possessão de Loudun, observou o viés psicanalítico, o expurgo de um possível trauma através da manifestação demoníaca. Os exorcistas, falando com a entidade que possuíra Joana, extraíram revelações de que o pároco da igreja, Urbain Grandier, havia enfeitiçado as freiras com demônios. Padre esse que foi envolvido em processos judiciais de seduzir e abusar de mulheres. Diante disso, fica a pergunta: e se as freiras armaram esse episódio de possessão para poder acusar o padre? Pois é certo que, denunciado o padre, dificilmente alguém acreditaria nelas, pois naquela época as mulheres eram consideradas portadoras do pecado e seriam acusadas de induzir o padre ao pecado. Isso diz muito sobre a mentalidade da época. Como um demônio pode ser mais confiável que a palavra de uma freira? Mas afinal, o que Sertor dizia da possessão como o conceito filosófico? Entende-se como o rompimento de uma identidade com o surgimento de dois ou mais comportamentos distintos, sejam estes físicos ou emocionais. Assim, Sertor compreendia que era abre aspas, teatro onde se representam questões fundamentais, mas à maneira de uma encenação. Então, no pequeno teatro da possessão, representa-se uma modificação das estruturas epistemológicas, políticas e religiosas de uma época, fecha aspas. Em suma, o demoníaco era o novo conhecimento que surgia naquele período, e a igreja a representação da tradição que tentava manter a sua torre de pé perante o vendaval do Renascimento. A crítica aqui vai além da relação de poderes e deveres sociais do homem e da mulher naquele tempo. Também vai na direção de grupos, como os judeus e outros hereges considerados pela igreja. Além dos nomes listados como demonológicos, muitos tinham origens hebraicas, como Caleb, que seria Caleb, ou greco-romana, ao exemplo de Cérbero, o cão de 3 cabeças de Hades, o deus do submundo. Além de nomes que provêm de certos pecados, como fornicação. Sim, haviam demônios com o nome de fornicação. Ou seja, o clero que andava de mãos dadas com a coroa, ou o Estado, naquele período, tentavam impor a sua superioridade, a sua soberania perante certos grupos, que poderiam, na visão deles, ameaçar a sua governança. Além disso, Michel também fala muito da importância da observação no processo historiográfico, talvez pela sua formação ter sido muito baseada na psicanálise. Então, defendia a questão da fala do outro em sua reflexão, que se constituía pela palavra e autodesignação. Como no fenômeno da possessão, a vítima passa para o ouvinte a sensação de, abre aspas, alguém outro fala em mim, fecha aspas. Sertor considerava que a escuta do outro, relacionada ao discurso do interlocutor, é a primordial maneira de se compreender os objetivos da fala dessa identidade e sua personalidade em um determinado lugar. Por exemplo, em um ambiente religioso, entrando no conceito da possuída, o que se espera do outro que fala em mim será um discurso escutado com um viés demoníaco.
e essa linha de raciocínio desenvolvida por Certeau foi baseada a partir de seus interesses e estudos dos episódios de também outro jesuíta chamado Surran, cujos relatos dizem que, após o exorcismo de Loudun, não pôde falar por décadas, passando assim a se comunicar apenas pela escrita e pela observação.